MCO Contábil, a sua contabilidade totalmente online. Valendo? 1, 2, 3, valendo? Como sempre, errando na entrada. Jornada Podcast, galera. Mais um pra vocês. Pela graça de Deus, pela graça dos nossos amigos aqui. E hoje, uma convidada. Ó, eu vou confessar pra vocês, eu tô empolgado. Porque vai ser um assunto muito legal, que eu tô com muitas dúvidas. E é isso aí. Mas antes, o Gu vai falar um pouco dos nossos patrocinadores e aí a gente já vai bater aquele papo 10. Com certeza. A gente não vai esquecer aí da Tchê Filmes, que nos ajuda com a estrutura. A minha Por que empresinha, sempre a Tchê primeiro? porque é a minha empresinha. Justo. E Boa. sem ela não teria nada, né? Porque o equipamento todo, né, vem aí Boa, daí boa. a Tchê. E a gente também tem com a gente a MCO Contábil, sua contabilidade 100% online, que está ajudando aí a gente. Não se esqueça. Precisa de algum serviço contábil? Entre em contato com eles, é 100% online, muito fácil, muito prático, para você resolver seus problemas sem muita burocracia e chatice, do jeito mais prático possível. São nossos patrocinadores. E agora, Fabi. Olá! Olá, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por vir, disponibilizar o seu tempo. Eu sei que você está num dia mega corrido aqui, né? E me diz uma coisa, por que você está num dia mega corrido? O que você faz que tá aí tão na loucura? Como funciona? Nem todos os dias são mega corridos, mas Ufa. hoje aconteceu de juntar vários compromissos de ministério, trabalho, mais ou menos, se misturam, né? E, bom, eu sou Fabiane Michel Mendes, eu sou casada com o Lucas, eu tenho 3 filhos. O Pedro tem 9, Gabriel tem 4 e a Laura, minha menininha do meio, tem 7 anos. Somos de Campinas, a gente mora em Campinas agora. Desde que eu casei, na verdade eu sou gaúcha, mas eu, por causa do meu marido, me mudei para Campinas. A gente é membro da Igreja Batista Nova Aliança, lá de Campinas. E agora eu tenho trabalhado com organização. E por causa da organização, eu escrevi junto com a Letéia Matos um livro. E por causa disso, eu tenho falado em algumas igrejas para grupos de mulheres diferentes sobre organização e Bíblia. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, e é a nossa grande dúvida, né? Não, quando o Gu falou pra mim, eu falei, nossa, cara. Que estranho! Como Deus usa as pessoas, né? Eu falei pra ele, incrível. esse é o ponto, a gente vai descobrir isso. Muito bom. Mas antes de a gente chegar nisso, começar a conversar, expandir mais esse assunto... Tem uma pergunta, antes Gel de tem uma qualquer pergunta. coisa. É Inter ou Grêmio? É entre os dois Inter, mas eu não sou uma pessoa muito do futebol. Aqui em São Paulo Mas eu é torcia Inter. pra Deu outro... pra entender. Deu não pra vamos entender. entrar nesse... Deu pra entender. Não é o mérito, né? Não. Muito bom. Mas conta então pra gente, primeiro, um pouquinho do seu testemunho e como que tu chegou nisso, né? A partir da onde, o que te motivou a isso e tudo mais. Então conta pra gente. Eu cresci na casa dos meus pais, é lógico, mas eles são cristãos. Meu pai é pastor. E eu fui muito bem ensinada desde que eu sou pequenininha. Eu não lembro exatamente a data da minha conversão. Eu era criança bem pequena mesmo, entre 5 e 6 anos. E eu fui convertida pelo Senhor Jesus. E eu sempre fui muito bem ensinada, muito bem discipulada. Em todas as áreas da vida. Não só na teológica, mas também... em tudo que você pode imaginar, assim, de ser bem educada e ensinada, eu fui. Quando eu era adolescente, uma jovem, eu decidi não viver como Deus queria. Eu decidi que isso não é para mim. E por pouco tempo eu vivi longe do Senhor. E foi miserável a minha vida virou uma miséria de vida. E pela graça do Senhor, com o trabalho dos meus pais, da minha igreja local e de amigos que alguns moravam a muitos quilômetros de distância, o Senhor me trouxe de volta, né? E eu pude entender que a minha vida estava muito longe daquilo que o Senhor queria para mim, que eu estava pecando e falhando em muitas coisas. E desde então, eu tenho procurado realmente entender o que Deus preparou para o povo dele, e é tão maravilhoso que eu penso, como eu posso querer viver longe disso? É impossível resistir à graça do Senhor, né? E então, eu depois me casei com o Lucas, e eu comecei a reparar que as mulheres à minha volta,
assim, que eu comecei... Quando a gente casa, a gente olha um pouquinho mais para mulheres casadas, porque é com quem você convive, né? Aí eu comecei a reparar que elas tinham muita dificuldade de cuidar da casa. E a minha mãe, ela é muito boa em organização. Ela teve 5 filhas e sempre lidou com a rotina da vida muito bem. Então, eu fui bem ensinada. Para mim, isso não era uma questão. Eu não tinha muita dificuldade de recém-casada. Aí, eu tive o primeiro filho e eu comecei a conviver com mães. E as mães, eu percebia que elas também tinham muita dificuldade. Nossa, ou cuida da criança ou cuida da casa. Mas as coisas não se excluem. E aí eu pensei, não, eu preciso entender melhor sobre isso para ajudar as minhas amigas. Eu não tinha nenhuma pretensão de nada. Ajudar as minhas amigas a cuidarem melhor das casas. E aí eu comecei a voltar tanto para a palavra de Deus, para a Bíblia, e ver, tá, mas como que eu posso ajudar na motivação do coração? E também para a parte técnica. Como que eu posso ajudar as mulheres a fazer isso melhor? E aí, nos últimos vários anos, eu tenho estudado isso para ajudar as minhas amigas. Foi para isso que eu fiz até um curso de personal organizer, que é organizadora profissional, que vai na casa das pessoas para organizar a casa das pessoas. Mas eu fiz não para ser profissional disso, eu tinha feito para ajudar as minhas amigas. Sim. Só que agora eu faço também profissionalmente. Legal. Então eu tenho projetos que eu vou na casa das pessoas e organizo. E por causa disso tudo, essa história toda, é para falar que junto com uma pessoa da minha família, que é minha tia, ela trabalha com decoração e história da arte. E ela viu a mesma dificuldade das amigas dela, da igreja dela, lá de Brasília, quando ela morava lá. Ela disse, vamos escrever um livro? E eu falei, puxa, vamos escrever um livro. Mas assim, a gente escreveu sem nenhuma editora querer livro nenhum. Ninguém nunca nos pediu para fazer isso. E aí a gente foi... a gente escreveu separadas de muitos... A gente tinha um documento no Google, assim, que uma via a outra escrevendo. Quando ficou pronto, a gente submeteu algumas editoras e ninguém quis. Todo mundo falou, não, a gente não tem interesse nesse projeto. Nós falamos, ok, Deus está respondendo. Mas depois de uns meses, a editora Peregrino entrou em contato e falou, a gente vai publicar o livro de vocês. Daí nós, Legal, que puxa! Então, aquilo que ainda é para ajudar as minhas amigas da minha igreja local, ou de quem Deus coloca lá perto de mim, em Campinas, tem tomado uma proporção um pouquinho maior. E é só por Deus, assim, é glórias a Ele, porque merecimento é 0, né? Caramba, que legal. Nossa, muita coisa. É muita informação, desculpa. Eu tô tentando organizar as perguntas na minha cabeça, mas vamos lá. Você tem alguma pergunta já? Não, a minha primeira pergunta por onde você começou, biblicamente? Porque assim, a gente imagina vários textos, né? Mas por onde você começou? Teve um texto que foi ponto de partida? O ponto de partida para mim foi a motivação do coração. Tá. Porque se eu for só arrumar uma casa por arrumar, não tem motivo nenhum. Assim, para que eu vou arrumar minha cama se daqui a 12 horas eu vou deitar nela de novo? A cama pela cama arrumada não tem motivo. E essa é a frustração das mulheres quando elas estão arrumando a casa, se elas não têm uma motivação. Então, eu fui percebendo isso. Falta a motivação correta. E a motivação correta, qual é o único lugar que você pode buscar uma motivação correta que vá ser de frutos eternos? É a Bíblia. Então, assim, a gente separa a teologia da vida comum. A gente compartimenta. Assim, é a minha vida de casa, é diferente da minha vida de igreja, que é diferente da minha vida devocional, que é diferente da minha vida no trabalho. E é falso. A Bíblia ela permeia tudo. Tudo, como diz um pastor amigo meu, tudo é teologia. Tudo que eu faço, que eu deixo de fazer. O que eu falo, que eu deixo de falar. Então, até o que eu faço dentro de casa tem teologia naquilo. Sim. Então, foi a partir disso que eu comecei a tentar entender como ajudar. E meu próprio coração, porque no processo eu vi muito pecado, entendeu? No meu coração, muito pecado, que eu tava vendo que eu tava fazendo pela motivação errada, e continuo, né? Porque a gente mesmo que você falou que você viu a dificuldade de algumas recém-casadas e depois mães, mas ali você não tinha dificuldade em si. No prático. No prático, mas no coração... Eu tinha um monte de sentimentos e de pensamentos pecaminosos no coração. Que se você não vai para a Bíblia, você não percebe. Sim.
E você não tá querendo conhecer a Deus, você tá querendo fazer do seu jeito. E aí, é claro que tem versículos que, assim, eles são os mais claros, assim. Porque você vai para Tito 2, que fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas, há uma lista de coisas muito boas, como ser honesta, ser bondosa, cuidar bem do marido, mas lá no meio tá escrito ser boa dona de casa. Tá lá no meio. E é uma ordem. Sim. Aí você vai para Provérbios 31 e você vê o que aquela inspiração de mulher fazia. Ela não era exclusivamente uma dona de casa. E não é isso que eu faço. Eu não creio que isso é bíblico de eu defender. Falar, não, você só pode ser dona de casa. Não é bíblico você falar isso. Fala da mulher que negocia, né? Essa mesma mulher que negocia, vende as roupas que ela faz. Ou seja, ela negociava fora de casa. Empreendedora. Ela tinha servas naquela época, então ela não fazia tudo sozinha. Também não acho que a gente tem que... Não, você tem que fazer tudo sozinha, não pode ter ajuda. Tudo, né? Não é isso. Só que essa mesma mulher, ela tinha ela controlava o bom andamento da casa e não comia o pão da preguiça. Então essa mulher, ela cuidava da sua casa ao ponto de saber o que estava acontecendo. E depois termina assim, ela fazia tudo isso, vender, comprar, fazer roupa, cuidar das servas, e cuidar do andamento da casa, porque ela temia ao Senhor. Então, a motivação de fazer as coisas muda tudo. E se eu entendo... Não, você começa a viajar. Vai. Tudo. O que vocês fazem aqui, se não tem a motivação de glorificar a Deus, por si só não vale, porque não tem fruto eterno. Sim. Né? Mas se tem a motivação correta, dobrar uma roupa trabalha o seu caráter com a motivação correta. Arrumar cama para o seu marido que não merece é você entender. O amor não é baseado em merecimento, porque se fosse baseado em merecimento, eu não seria salva. Porque o tanto de pecado que eu já cometi e que eu sei que eu vou cometer, Jesus não morreria por mim, por merecimento. A salvação e a garantia dela. Exato, é graça. Bom, já falei muito de novo. Não, continua pelo próximo. Eu tenho uma dúvida muito pertinente pra gente ter como homem. Tá. Que às vezes talvez fique na dúvida de outros maridos e tudo mais. Como que o homem, sabe, a gente lê muito na Bíblia, às vezes o homem até pula textos como esse, de provérbios, tipo, tá falando sobre uma mulher virtuosa, a gente sabe que o ideal seria até olhar pra você buscar a mulher virtuosa, mas muitas vezes o marido não sabe como, tipo, essas coisas da casa não tem nada a ver comigo, é ela que cuida e tudo mais, fica muito cego, e até... A gente entende que como líder da casa não é só isso. Pode participar, pode ajudar também. Deve, né? Deve, justamente. Mas como que o marido exige isso da mulher? Porque, cara, de novo, né? Você falou, teve amigas, a gente conhece outras pessoas, que às vezes tem dificuldade com isso. Como que o marido ajuda a mulher a talvez chegar nesse padrão e tudo mais? Bom, primeiro, eu não posso ensinar homens, tá? Não é meu papel. Óbvio. Eu não vou... não vou ensinar nenhum homem. Eu não estou fazendo aqui. Sim. Primeiro que a gente precisa entender que a liderança do homem ela tem que ser uma liderança amorosa, como Cristo é uma igreja. Então, você não vai exigir isso da sua mulher, mas você tem que levá-la a compreender o seu papel. Isso pode levar muito tempo. Sim. Mas tem que ser feito de uma forma amorosa. Porque é o que Deus exige de vocês, homens. Esse não é meu papel. Eu não preciso ensinar, muitas vezes. Eu só tenho que ser uma auxiliadora idônea do meu marido, o que é um fardo muito mais leve que a gente, mulher, quer tomar o lugar do marido, e o marido acaba tomando o lugar da mulher. Gente, isso vai minar o casamento, né? Então, assim, os homens, eu creio que podem ajudar suas mulheres mostrando para elas o valor da casa. E você mostra o valor da casa você estando junto com ela dentro de casa e vivendo a vida comum do lar. Tá escrito para os homens, eu não me lembro o versículo exatamente, mas fala, os homens eles precisam viver a vida comum do lar. Isso vai fazer com que a sua mulher entenda o valor que a casa tem para o casamento, por exemplo. Sim. Então, se você percebe que a sua mulher tem dificuldade nessa área, ajude-a. Você não sabe fazer, eu também não sei, provavelmente nenhum dos dois vai saber fazer. Você fala, vamos aprender juntos. E fala para ela quando ela conseguir fazer alguma coisa e quando ela fizer bem, demonstre o apreço que aquilo teve na sua vida. Né? E eu falo muito para as mães. A gente tem o costume de achar que as mães têm que ensinar só as mulheres, as meninas, as filhas. Isso é errado.
as mães devem ensinar os seus filhos também. A gente tem que inculcar a palavra nos dois, é menino ou é menina. Não importa, a gente tem que colocar a palavra de Deus. E se a palavra de Deus disse que a casa é um lugar importante para relacionamentos, para cura no sentido espiritual, né? Emocional, porque é uma ordem, um mandamento você receber pessoas em casa e trabalhar com a... Esqueci a palavra, gente. Hospitalidade? Hospitalidade. Isso tudo tem que ser ensinado para todo mundo, para meninos e meninas. Então, mães de meninos, ensinem os seus filhos a amarem as casas. Ensinem os seus filhos a verem o trabalho que dá cuidar de uma casa, para quando eles tiverem que cuidar das suas próprias casas, que talvez eles não se casem, eles saibam fazer. E se eles se casarem, eles vão olhar para a mulher deles e falar: puxa, eu sei o trabalho que você teve. Eu aprecio o trabalho que você teve e eu quero te ajudar. Esse é um ponto, eu falo... Obrigada. Confesso aqui ao vivo, é uma dificuldade grande pra mim. Porque assim, lá em casa era assim... A minha mãe ficava em casa, o meu pai saía pra trabalhar. A minha mãe não deixava a gente chegar perto de nada. Isso não... Isso é um erro. Aquela cultura da minha cozinha, da meu pano de prato. Meu, você se colocar a mão vai estragar. Então você... Ó, eu tô arrumando a casa, vai pra rua jogar bola. Sim. Eu fui criado assim. Uhum. Então, hoje eu tenho uma dificuldade em ser um pouco proativo em casa. Eu confesso. É comum. Eu confesso. Sim. Eu tento. Uhum. Porque eu biblicamente fui instruído, mas é com muita dificuldade que eu chego na minha esposa e falo assim, o que eu posso fazer aí? Né? Às vezes eu faço mais porque ela pede do que... Eu acredito que ela tem a liberdade de me pedir pra fazer alguma coisa. Sim. Porque eu já falei pra ela que eu tenho essa dificuldade. Que legal. Mas eu queria ser mais proativo em falar, em já deixar feito, ou mesmo perguntar. Conseguir enxergar, né? Eu, por exemplo, em casa... Eu tive o exemplo... Eu te fiz a pergunta, foi provocativa, foi perfeito. Que em casa, por exemplo, eu lembro que minha mãe, ela tinha uma situação de vida diferente, e daí ela tinha empregadas, essas coisas. E minha mãe, quando casou, ela casou com 19 anos. Ela não sabia, por exemplo, eu lembro do meu pai contando essa história, ela não sabia, por exemplo, passar uma camisa. Mas meu pai sabia, porque a mãe dele ensinou ele, porque minha avó só teve filhos homens. E daí meu pai ensinou minha mãe a passar camisa. E daí, com o tempo, minha mãe foi a vida toda dona de casa. Então, assim, ela só trabalhava servindo a gente em casa, né? E daí, mas assim, começaram assim, nesse processo. E minha mãe passou pra gente. Somos 2 meninos e uma menina. E daí, eu lembro, minha mãe me ensinou a dobrar minhas roupas, ela me ensinou a arrumar minha cama e tudo mais. E rolou um tempo, por exemplo, na pandemia, eu não tava trabalhando nada. Fiquei 10 meses sem trabalhar. Minha esposa tava trabalhando pra uma desgraça, porque ela trabalha numa farmácia. Nossa, imagina. Então, ela chegava em casa sobrecarregada, cansada, emocionalmente estava mal. E foi isso que me ajudou a, na pandemia, servir minha esposa dando um adianto na casa. Então eu falava, amor, ó, tu tá trabalhando, tá complicada a situação, deixa que eu assuma um pouco esse papel, enquanto você assume um pouco o meu papel, né? E vamos lá, a gente vai se ajudando. E eu conseguia eu lavava a louça, deixava a casa organizada, eu ajudava com colocar roupa, virei o dono da casa, porque era o que eu podia fazer naquele momento, auxiliando ela, num momento que ela não podia auxiliar com essas coisas, porque ela tá cumprindo um outro papel também importante, né? Então, é muito legal essa mutualidade de ambos saberem. Eu acho que o homem, ele precisa ter o olhar atento a querer ajudar a esposa e estar disponível e saber apreciar as coisas que ela faz. E, ao mesmo tempo, para a esposa que talvez não tenha experiência, estar junto, aprender junto. A gente, quando casou, a gente tinha... Vocês são casados há pouco tempo? Eu tenho 5 anos. Eu tenho não 3, é pouco. quase 3. Não, tudo bem. Não é recém-casado. Mas eu lembro, é que pra gente parece como fosse ontem, né? Eu já sou há 12 anos. Daí a gente... 5 anos atrás, a gente tava numa loja de compra de coisas pra casa e tal. Falei, amor, vamos pegar ali cesto de roupa suja. Ela virou pra mim e falou, amor, não. Pra que cesto de roupa suja? Eu falei, como assim? Sabe, o que tá acontecendo? Como assim não? Não, na minha casa a gente nunca precisou, porque a gente fazia assim, assim, assado. Daí eu olhei pra ela e falei, amor, veja bem, eu entendo, mas isso não vai funcionar. Porque eu tenho um problema de organização. Apesar de saber como eu deveria me organizar. E ele falou, amor, simplesmente, se a gente não tiver o cesto,
vai virar uma loucura. Vai ser roupa pra todo lado. Falei, vamos comprar um cesto. Vai ser melhor, porque eu já tô acostumado assim, e daí vai ser muito ruim fazer o processo, não vai funcionar. Eu acho que ela cedeu, falou, beleza. E no final foi uma coisa maravilhosa, a gente tem 3 cestos. Tem cada cômodo da casa, tem das um roupas cesto. limpas, tem o cesto das roupas sujas. Legal. Boa. Mas, cara, foi assim que a gente foi se adaptando, né? Porque você entra num casamento com culturas diferentes. E você vai criar a cultura do seu casamento, da sua família. E daí tem que ter esses paralelos de se ajudando, né? Que eu achei muito bem colocado. Tá, eu tenho dúvida. Eu tô cheio de dúvida. Ótimo. Eu vou aproveitar. Acho que a principal dúvida, assim, como que você redireciona as motivações com quem você vai conversar? Sem dúvida nenhuma, eu tenho que voltar para a palavra de Deus e para Cristo, assim. Se você não entende que tudo que você fizer, conforme 1 Coríntios 10:31, tudo que você fizer, comer, beber, dobrar roupa, arrumar cama, recolher brinquedo, tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus, você não vai entender o propósito das coisas comuns. Talvez você entenda o propósito de grandes acontecimentos, mas de coisas comuns como comer, beber e dobrar roupa, se perde, porque o ser humano, principalmente agora, a gente sempre quer novidade. A gente não gosta da rotina, a gente quer novidade. Eu quero novidade para comer, eu quero novidade para vestir, eu quero novidade. Só que a vida não é feita assim. A vida é feita de uma rotina em que o nosso coração é moldado nas pequenas coisas e nas grandes também. Mas se eu não entendo que a motivação é honrar e glorificar o nome do Senhor, não vai funcionar. Porque até você vai organizar sua casa, você vai lá, você vai me contratar, eu vou organizar sua casa. Mas se você não faz para honrar e glorificar a Deus, logo vai perder a graça. Você vai deixar a coisa passar. Você não vai se esforçar tanto, porque olha só, requer esforço, requer andar uma milha a mais, requer ficar acordado mais do que as outras pessoas, às vezes, da sua família. Requer coisas assim. E se você faz simplesmente para se sentir bem, você não vai se sentir bem, porque o sacrifício não é gostoso para a carne, o sacrifício é ruim para a carne. Por isso que Deus manda a gente ter o amor sacrificial, né? Sim. Então é sempre volta para a palavra. Eu falo, meninas, se você não está fazendo para glorificar o nome do Senhor e fazer com que a sua casa seja uma maneira de demonstrar a graça do Senhor, você não vai conseguir manter esse hábito. Porque também tem a questão dos hábitos, né? Como que a gente tem uma vida devocional? Se esforçando para ter o hábito. Como que a gente tem uma casa em ordem? Se esforçando para ter uma casa em ordem. Né? Então, tem que voltar para a palavra. Hoje de manhã eu estava falando numa igreja, eu falei, uma casa nunca vai ser bem-sucedida, não o que os olhos veem, mas bem-sucedida de valor eterno, de frutos eternos, se ele estiver longe da palavra de Deus. Pode ser uma casa bonita, pode ser uma casa de revista, pode ser uma rotina assim, nossa, que você dá conta de tudo. Mas os frutos não vão ser frutos eternos. Não, então, no fim da história, não vai adiantar. E o seu coração não vai ser satisfeito, porque você está buscando a satisfação na casa bonita, na rotina em ordem, mas você não está buscando a satisfação no Senhor. E aí, a satisfação, ela se esvai, ela não se mantém. Porque tudo que está fora da Bíblia e de Deus não se mantém. Não adianta. A gente procura, e a gente só volta ao ponto de que sem Deus não tem como ser feliz e bem-sucedido. Sim. Às vezes a gente tem uma perspectiva. O cristão, ele é muito bem resolvido com questões existenciais muito complexas. Tipo, pra onde eu vou depois de morrer, sabe? Por que eu existo? Cara, são umas questões que o pessoal, às vezes, que não tem Cristo, não conhece a Cristo, fica maluco. E a gente já tem isso muito bem resolvido. Mas com questões muito simples, às vezes a gente não consegue se adequar a entender e colocar Deus nessas coisas. Uma pergunta. E pro outro lado? E quando a mulher responsável pela casa transforma isso isso vira um Deus, né? O outro extremo, né? Você já lidou com alguém assim, inclusive, que já tem isso, tipo, o cara virou um Deus. A organização virou um Deus e tudo mais. Eu lembro, tem um episódio de uma série que era uma sátira a uma mulher que viu o documentário daquela Kono. Mary Kondo, sim. Kondo,
e ela ficou maluca que ela tinha que tudo se livrar. Até que no fim do Não tinha mais episódio, nada. ela se livra da família. Aham. Não, porque vocês não estão, e ela fica sozinha numa casa vazia. E daí, Uhum. tipo, quando que isso vira um deus e fica, tipo, cara, daí já tá demais. Olha, quando isso vira um Deus, é muito fácil de perceber. É quando você coloca isso acima das pessoas e do próprio Senhor. É que o Senhor, a gente não vê a hora que a gente está servindo o Senhor. Assim, a gente não percebe quando a gente está servindo o Senhor. Agora, quando você está servindo a sua família, é muito visível. E aí, a resposta é muito simples. É pecado. Você está pecando. Isso é um pecado que você está cometendo contra Deus e que se reflete contra a sua família. E aí, como que você tem que trabalhar pecado? Pedir perdão, se arrepender, tirar essa prática da sua vida e colocar uma prática nova. Como essa prática nova? É olhar as coisas com um padrão bíblico. As pessoas sempre vão estar acima da casa. Então, isso eu sempre falo para as meninas, se a casa tá impedindo que você sirva as pessoas, ela tá no lugar errado da sua lista de prioridades. Ela também não pode estar jogada lá atrás, que você não faz nada e não cuida dela. Mas ela não pode estar acima das pessoas. Então, é muito comum, mães, assim, não gostam quando as crianças bagunçam a casa recém-limpa. Mas, assim, você tem que ver o limite das coisas do ensino dos filhos. Porque, realmente, você tem que ensinar os filhos que não é para também jogar as coisas pra parede, entrar com o pé sujo de lama, a mamãe acabou de limpar, deu trabalho, respeite isso. Mas também, a criança vai olhar a televisão, não pode mexer na almofada do sofá, se tira a manta nossa, assim, que ela pôs ali no perfeito, a pessoa já tem uma palpitação, já começa a gritar, isso é pecado. Então, a gente precisa pedir pro Senhor, se a gente é cristão, a gente tem o Espírito Santo, fala, Senhor, som do meu coração, me mostra, eu tô pecando? Porque o Senhor vai mostrar. E peça sabedoria, porque ele diz, quem me pedir sabedoria, eu vou dar livremente. Então, peça, Senhor, mostra no meu coração. Pergunta para as pessoas da sua casa. Vocês conseguem viver tranquilos aqui? Bem, sem menos e sem mais, assim. O equilíbrio, ele é uma questão de padrão bíblico, isso é equilíbrio. Né? A gente peca, então a gente dificilmente está o tempo todo naquela zona equilibrada. Mas ainda assim, se você pecou para um lado ou para o outro, se arrepende e volta para o padrão bíblico. Voltando para o padrão bíblico, você vai conseguir avaliar com sabedoria. Afinal, sabedoria é o temor do Senhor, né? O princípio da sabedoria. E você vai, Senhor, me mostra até onde eu devo ir. Até onde eu tenho que amar minha casa, porque eu tenho que amar aquilo que o Senhor me deu. E até onde eu não posso transformar isso na coisa mais importante da minha vida. Eu lembro que a Ti, quando a gente casou, ela ficava muito preocupada em deixar a casa limpa. Porque ela ficava preocupada, alguém vai vir em casa e vai vir vai ver um prato na pia, vai achar que eu não tô cuidando da minha casa, não tô cuidando do meu marido. E assim, eu vim de um lar onde existia muita cobrança. Assim, se você não fizesse tudo perfeito, você não prestava. Já é um contexto não cristão e tal. E, eu sempre odiei esse negócio de cobrança. Nossa, eu tenho pavor. Tanto é que a gente fez um combinado. Eu falei pra ela, infelizmente, o meu pai, quando eu ia ajudar ele a bater um prego, se eu batesse o prego errado, ele já mandava eu sair de perto que eu não prestava. Vai fazer outra coisa. A minha mãe, se eu fosse lá tentar lavar uma louça e deixasse uma gordurinha lá, sai, não toca mais nisso. Então eu falei pra ela, eu não cobro você, não, é claro, né? Faz o possível, a gente faz o possível junto, mas também, se você não lavou a gente almoçou, você não lavou a louça, tá bom, à noite a gente lava, ou amanhã eu lavo. Agora, eu também bati um prego, bati errado, pelo amor de Deus, não me mata, porque o pai dela era carpinteiro, por exemplo. Por isso, prego. Entendi. Não, então... Eu tô dando um exemplo, porque... Não faz sentido, tá certo. Vou dar um exemplo, porque foi uma briga nossa resolvida, então vou falar. A gente casou, aí chegou o armário, né?
Aí ela falou, você vai chamar alguém pra montar, né? Eu falei, não, vou montar, tem o... Ai. A parafusadeira. Eu consigo. Tem o... Difícil, gente. Tem o manual, né? Manual. Que eu não precisei. Não. Aquele manual que eu não precisei. Não, eu fui humilde. Tem o manual, eu vou montar, meu. É um armário ridículo de pequeno, eu vou montar. E ela ficou, você não sabe montar, chama alguém. Eu falei, vou montar. E montei. Pra mim, ficou perfeito. Eu fui todo orgulhoso, amor, olha lá. Tava na parede. E eu montei na chave na chave Phillips, tá? Foi difícil. Fiquei com tendinite no punho. Gente, Corajoso. Ela olhou, nossa, ficou uma bosta. Pode falar isso? Cara, falado. Perdão. Gente, perdão. Eu usei o termo dela. Meu, aquilo nossa, foi uma faca no meu coração. Aí, tanto é que aí depois eu falei, olha, eu sei que seu pai era carpinteiro, tá? Mas eu não sou carpinteiro, eu malemar sem bater um prego. Mas eu falei pra ela, eu posso não saber, mas o que você me pedir aqui em casa, eu vou fazer. Uhum. Tanto é que foi até legal, que aí a janela de casa lá precisava trocar 2 vidros. Eu fui na vidraçaria e comprei o vidro errado. Ou seja, tinha 10 vidros ondulados e 2 liso. Aham. Ela olhou assim pra mim e eu senti o amor de Deus ali dela. Não, amor. Como evoluiu, né? Obrigado porque você colocou os vidros. Obrigado É. porque você colocou os vidros. Eu falei, que bom, já melhorou bastante. Mas a gente criou isso a questão da cobrança. Uhum. Porque eu vejo assim, Deus ele cobra de nós coisas que ele nos ensina, mas ele também entende a nossa fraqueza, que vamos falhar com ele. Mas ele tá sempre ali a nos perdoar, mas também, te perdoo, mas vamos melhorar, vamos caminhar junto. Por isso que ele coloca o casamento, né, como o Davi se fala, que eu acho sensacional. É uma pessoa esculpindo a outra. Sim. Né? Então, eu vejo quando a gente encara dessa maneira, tanto ela nos deveres dela e no meu, quando a gente vai se acertando e um entendendo o outro, se perdoando, acho que vai ajudando a direcionar, assim, né? Falei Sim. demais. Sim. Não, mas falou muito. Falou bem. E deixa eu te perguntar, assim, como que você acha como no seu dia a dia, você lida com clientes não cristãs também? Sim. E como que é colocar esses princípios, que são princípios claramente bíblicos, tipo assim, uma mega porta para um evangelismo, mas ao mesmo tempo, como que é colocar isso de uma forma sem falar, então vamos abrir a Bíblia aqui, você tá entendendo o que você tem que fazer? Eu acredito que você não possa, talvez, fazer assim e tudo mais. Como que funciona para inserir isso num contexto não cristão? Porque, de fato, a gente olha num contexto cristão, você coloca lá, é essencial, faz sentido, você encontra a motivação certa. Num contexto não cristão, como que tu insere isso? A maioria das clientes que eu trabalho, por exemplo, cliente que me paga não é cristã. É porque eu acabo ensinando muito também para as pessoas cristãs e Sim. daí elas nem precisam do meu trabalho, né? O que é muito bom. Mas a maioria dessas pessoas que me contratam, elas sabem que eu sou cristã, até por causa, depois do livro, a coisa, né, ficou bem clara, assim, que eu sempre sou baseada na palavra. Mas, assim, eu coloco e posso colocar os princípios bíblicos, mas a pessoa não precisa... O problema dela é muito maior. O problema dela é que ela não tem uma salvação em Cristo Jesus. Sim. Então, isso só vai se refletir na vida dela em algumas áreas que eu tô tentando tapar um buraco, digamos assim, da desorganização dela dentro de casa, porque ela não vê sentido na casa, ou porque ela terceiriza absolutamente, homens e mulheres, terceirizam absolutamente tudo da casa, né? Então, assim, eu coloco esses princípios no dia a dia que eu vou fazendo. Olha, será que você precisa de tudo isso? Quando a gente vai organizar, normalmente a gente começa pelo descarte, que é tirar aquilo que não serve mais para aquela casa. E às vezes precisa fazer isso porque a pessoa mudou para um lugar menor. Então, assim, eu falo, olha, você tem esse espaço. O espaço ele não vai aumentar, né? Não adianta. Você tem 2 vezes o que cabe aqui, então você precisa tirar. Ah, mas eu não quero. Falar, olha, será que você precisa de tudo isso? Será que você não está muito apegado às coisas? Mas tem um limite, porque eles me chamaram para organizar aquele espaço. O meu limite é esse. Se a pessoa é relutante, eu falo, ok,
não tem problema. Eu posso ir até aqui, né? Isso, mas assim, os princípios você tem cuidado de tal coisa? Você quer que eu te ensine a cuidar de tal coisa? Porque às vezes as pessoas não sabem como fazer. Então eu ensino como cuidar e eu falo, ó, isso é importante porque você vai estar demonstrando amor pela sua família. Você vai ter uma vida muito mais prática, você não vai perder tempo à toa. Gente, remir o tempo é não perder tempo à toa, com coisas que não são boas. Então, mas assim, o problema das pessoas que não são cristãs é muito maior que qualquer coisa que eu possa querer com alguns princípios bíblicos atingir. Sim. O problema dela é uma falta de relacionamento com Deus. Começa aí sempre, né? Sempre vai começar aí. Né? Você já lidou com casos de, tipo, isso é bem curiosidade, de acumuladores? Tipo assim, tem esse lance de não acumulador, nesse nível de loucura? televisão, não. Graças a Deus, porque Eu ia ser bem difícil. Eu conheço uma pessoa nível televisão. Assim, É. loucura. Uma loucura. E o mais engraçado, tipo assim, a casa, assim, nos ambientes sociais é arrumada. Mas dentro... aonde é maluco, é uma loucura. E eu tava pensando aqui... Mas pessoas apegadas, muitas. Apegadas. Talvez elas não sejam acumuladores da televisão, mas elas são apegadas. E isso pode ser cristão também, tá? Não precisa ser. A gente não precisa ir longe. Quando você deposita sua confiança nas coisas, você se torna apegado àquelas coisas. Eu tenho que guardar essa blusinha porque não sei o quê, porque vai que acontece tal coisa. Eu tenho que guardar essa panela, a panela tá sem tampa, tá enferrujada. Não, eu tenho que guardar porque vai que um dia eu vou fazer uma fritura de pastel para os jovens da igreja. Isso é ser apegado às coisas, não num nível cuidadoso de prover para o futuro, que nem mulher de Provérbios 31. É colocar a sua esperança em coisas que você está guardando, porque se um dia eu precisar, eu estou garantindo que eu vou ter. Sim, eu estou dando conta de cuidar de todas as áreas da minha vida, para se um dia acontecer o terremoto, eu vou ter lá a mochila cheia de coisa, de comida guardada. Sou eu. Minha esposa, ela vai ouvir isso, eu sei que ela vai. E então, ela está rindo agora. Rindo porque ela sabe que eu sou esse cara, que eu sou o cara do terremoto. Entendeu? Então, você precisa rever o seu coração diante do Senhor. Foi o que eu fiz. Foi legal o exemplo. Porque eu fiz durante a pandemia, como homem que estava cuidando da casa. Porque chegou uma hora, eu brinco, né? Chegou um tempo na pandemia, porque a pandemia durou 2 anos. E ainda em 2020, já chegou um tempo que eu atingi a perfeição do domicílio. Tá tudo no lugar. E daí você não tinha mais nada pra fazer. Daí você começa a ter tempo pra olhar as outras coisas. E foi quando eu comecei a falar que, cara, a gente tinha, tipo, por exemplo, várias canecas. Porque toda caneca maldita tinha um significado. Tinha um Ela valor veio sentimental. Já tava... São 50 canecas. Eu falei, cara, não dá. A gente vai parar de usar essas canecas, vamos se livrar dessas canecas. Foi quando eu comecei a aprender a desfazer. Mano, a gente tinha um monte de livro. Um monte, assim. A gente casou, a gente tinha 500 livros em casa. Quando a gente casou. Livros são muito preciosos mesmo. São demais. Eu não descarto nenhum. Só que qual que é o lance dos livros? A gente tinha 500 livros que eu sei que a gente não ia ler de novo e que a gente já tinha no Kindle. Entendeu? A gente já tinha digital. A gente não tem problema em ler no Kindle. Tem gente que não curte, beleza, mantém os livros. Mas a gente tinha tudo lá. A gente lê de boa e a gente não vai ler de novo. E daí eu comecei a falar, e assim, eu não vou ler de novo. E daí eu comecei a falar, tá, vamos lá. Eu comecei a doar pro pessoal, pra biblioteca aqui da igreja, pra alguns seminaristas. Eu já não, sabe? Eu cheguei um dia na conclusão que eu falei, eu não vou mais precisar da minha gramática de grego. Eu já estudei grego. Eu não preciso, eu não estou trabalhando como pastor. Então, deixa eu dar também, eu tá deixando, foi uma conclusão assim que eu cheguei, eu tô deixando de abençoar um cara que precisa do livro de grego, que poderia ser uma bênção pra ele. Sim. Porque eu quero ter aqui. Porque um dia, aí você vai pro Strongs no computador e você vê no grego como que fala. Pois é. Que tá lá, né? Que tá lá, gente, sabe? Assim, as coisas, elas têm valores mesmo. Elas têm valor, assim. Eu não sou uma pessoa que não tem nada dentro de casa, né? Quero deixar... E também peco muitas vezes.
E a gente tem que entender que as coisas têm valor, não é jogar tudo fora, não é nada disso. Mas a gente não pode pôr um valor exacerbado nas coisas como se aquilo fosse te salvar de alguma outra coisa, que Deus não tem o controle sobre as coisas. Exatamente. Né? Então a gente coloca um valor como se aquilo fosse um objeto de salvação. Eu vou ter que dar um estudo, daí eu talvez, né? Nunca faço isso. Talvez daqui a 10 anos eu vou ter que dar o estudo, eu preciso dessa gramática de grego. Né? Você não está lá, você provavelmente não sabe se isso vai acontecer, e quando acontecer, você pode pedir talvez para alguém, né? Pra pessoa que você você vendeu, se doou, qualquer coisa assim. Então, essa avaliação precisa ser honesta, e é você com Deus que pode ser honesto. Porque, às vezes, que nem algumas clientes, assim, eu falo, você precisa disso? Ela fala, não, preciso muito. Como eu vou falar para a pessoa, não, você não precisa disso? Tem algumas situações em que você tem muita proximidade que você pode falar, olha, eu realmente acho que você não precisa disso. Principalmente ser irmã em Cristo. Se você realmente precisa dessa escultura de 3 metros... Se ela cabe, se não tá te atrapalhando, é uma coisa. Mas assim, vai ser muito um trabalho do Senhor moldando o nosso caráter nas coisas que a gente nem imagina, gente. Pois é. Doar as coisas para alguém. Às vezes é assim, você passa mal, palpita, assim, eu não quero doar. Eu não tô falando de doar coisas muito importantes, às vezes são coisas bobas, simples. A gente tem muita dificuldade em, como você falou, encontrar o equilíbrio. Sim, A gente ou é muito extremista ou é muito liberal, né? É muito difícil encontrar esse equilíbrio. Eu vejo que uma das maneiras que pode ajudar é a gente ter pessoas sábias que se aprofundam um pouco mais, graças a Deus, pela sua vida e pelos seus estudos. E também caminhar com outras pessoas. Esse é o ponto principal. Que nem Provérbios diz, a pessoa que se isola busca interesses próprios. Mas a pessoa que tem dificuldade em confessar, ela dificilmente ela vai encontrar caminhos. Porque a gente está lidando com pecados. Pecado, é a palavra, a gente não gosta de usar. Mas porque você não redireciona coração que não tá cometendo pecado. Envia, né? Normal, a pessoa ela tem uma dificuldade, ela precisa ser redirecionada. Algo tá errado. Ela vai precisar confessar que ela realmente está com dificuldade, que ela precisa. Por isso que eu achei muito legal, e eu falei, nossa, mas o que tem a ver a minha cama com o meu coração? Esse exemplo é... Eu lembro que o pastor Mendes falava muito isso. Eu não entendo que a Cida pede pra arrumar a cama, se daqui a pouco a gente vai dormir, né? E eu lembro o dia que o pastor Mendes, ele descobriu, óbvio que ele levou isso numa pregação, compartilhou, que não é bom arrumar a cama logo de cara por causa dos ácaros. Já viu isso? Tem que deixar um tempinho, ela respirando. Tal. Cara, como ele ficou feliz. Eu lembro da alegria daquele homem. Cara, mas assim... Mas ele arrumava a cama. Mas assim, são coisas muito básicas, né? E por isso que a gente... Parecem ser básicas. Mas eu acredito que deve ser uma dificuldade de quem começa a ser redirecionado. Sim. É assim, ó. O que a cama tem a ver com o nosso coração, né? Muitas vezes a gente fala assim, a coisa da casa se repete o tempo todo. E a gente tem um costume, homens e mulheres, de falarem, nossa, eu vou fazer tal coisa pra depois ter que repetir. Todos os trabalhos são assim. Gente, o trabalho de Adão no Éden era repetitivo. E o trabalho veio antes do pecado. O trabalho não é resultado de pecado. O suor é resultado de pecado. O trabalho não. E o que Adão e Eva tinham que fazer? Eles tinham que cultivar a terra. Gente, a gente cultiva a terra uma vez para nunca mais fazer nada? Quem trabalha com terra sabe que não. Tem que estar lá todo dia fazendo alguma coisa. Ou arando, ou colocando semente, ou tirando inso. E é repetitivo. Aí a gente, não, mas o da casa é repetitivo. Gente, um arquiteto, o cara desenha, aí o cara vende o projeto, daí o cara começa a desenhar outro, daí o cara vende o projeto. É repetitivo. Eu vou comer só pra comer daqui 3 horas de novo? Por que eu vou comer agora para comer, entendeu? A gente coloca... Você já come tudo de uma vez, tem gente que faz isso. Só que são nessas coisas, não só nessas coisas, mas também nessas coisas que Deus vai trabalhando sim o nosso coração. Preguiçoso, o nosso coração irado, o nosso coração soberbo.
Vai ver uma pilha de roupa para dobrar para ver a tua ira saindo para fora. Vai ver a cama que você arrumou, seu marido deitou lá, 10 segundos depois sentou para pôr o sapato e bagunçou tudo para você ver o seu egoísmo. Vai ver os brinquedos jogados no chão, recolhendo a terceira vez no dia, para ver o seu amor por merecimento. Você vai falar, não vou mais recolher isso aqui, ninguém merece mesmo. Pra criança a gente não fala muito isso, mas quando eu não vou mais cozinhar pro meu marido, ele não me ajuda em nada, não faz nada nessa casa. E o marido tá errado? Ele está errado, mas o pecado de um não valida o pecado do outro. Então, são nessas pequenas coisas que o meu coração vai fazendo assim, ó, puf, pecado. Você fala, cara, nunca tinha visto. Ou nunca tinha percebido. E eu já tive pessoas falando assim, Fábio, mas você acha que Deus não vai mostrar de outro jeito? Eu tenho certeza que ele vai. Porque ele diz que ele vai cumprir o plano dele na minha vida. A questão é, eu estou aceitando ativamente o que Deus tem feito de todas as formas, ou eu estou fugindo das coisas para depois vir a marretada do Senhor? Porque Deus vai fazer a gente entrar na forma que ele planejou da santificação progressiva. A gente vai ter que entrar nessa forma. Agora, ou vai ser em doses homeopáticas, ou vai ser, se eu sou coração duro e sou salvo de verdade, vai ser na base da paulada, da dor. Porque, meu filho, você não está querendo aprender na cama, arrumar a cama? Eu vou te ensinar de um jeito mais duro? Então, são oportunidades de trabalhar o nosso caráter, de pôr para fora coisas que estão no coração. Sim. E que Deus vai expor, mas aproveita agora. Isso é remir o tempo. Usa agora para aprender e para fazer o bem. E o bem sempre, sempre vai ser baseado na palavra de Deus, não no que eu acho. E é no coração da mãe, que tá trabalhando o orgulho, todas essas coisas que você falou, e ao mesmo tempo na perspectiva evangelística que Deus tem, de que, cara, você tá perdendo a oportunidade de mostrar pro seu filho e ensinar para ele sobre Deus nessa situação. Ou pro seu marido, de ajudar seu marido a ficar mais próximo de Deus nessa situação. E eu acho isso muito louco, porque eu ouço essas coisas, eu fico muito feliz. Como eu acho irado que Deus... Assim, é extremamente complexo isso, tá rolando na minha vida, você tá perdendo a oportunidade de trabalhar naquela vida, e Deus tá querendo... Cara, olha como que Deus tá pegando de novo, o arrumar a cama de manhã e te ensinando tanta coisa sobre ele, sobre quem ele é, e sobre o que ele quer pra sua vida e pras pessoas da vida do seu redor. Tudo isso no arrumar a tua cama. Tipo, cara, é muito louco assim. Eu louvo muito a Deus, porque isso mostra como a misericórdia dele é infinita pra gente. Porque é quanta coisa que a gente tá deixando Deus na mão, né? E por isso que a gente precisa, tipo, todo dia lembrar, agradecer por isso. E ao mesmo tempo, como Deus é bom, de olha quanta coisa ele tá colocando pra ensinar a gente no nosso dia a dia. E é chegar em casa hoje e dar aquela geral já. Fazer a Dar faxina. aquela geral. Porque minha esposa vai trabalhar de madrugada, amanhã ela vai chegar com a casa limpa, viu, amor? Nossa, ela vai ficar feliz, hein? Depois você me agradece. Ela vai... Mas eu lembro que... sempre dava, de vez em quando... Eu sei que nos piores dias pra minha esposa, que ela tava desanimada, triste por N razões, eram dias que, assim, eu colocava ela pra dormir, assim, falava, amor, dorme, eu não vou dormir agora. E eu sabia que eu ia lá, arrumava tudo, deixava um brinco. Porque quando ela acordava no outro dia, ela ficava, tipo, pronta muito feliz, pronta pra enfrentar um dia, e ela voltava querendo ela fazer mais coisas pela casa. Sim. Sabe, não, agora eu vou, poxa, o Gustavo deixou toda a sala arrumada, então vou chegar, vou acabar com aquela cozinha, ou vou fazer alguma coisa. E muitas vezes, né, respondendo a minha primeira pergunta lá, a minha iniciativa em ajudar minha esposa dando uma geral com alguma coisa era o que constrangia ou incentivava ela a querer fazer outras coisas. Tipo, não, olha que coisa, deixa eu fazer também, vamos lá, vamos juntos. Então, isso é o que é legal da dinâmica do lar, e por que Deus ama tanto a família, porque olha como ele usa todo o ambiente familiar, do casamento e do relacionamento com os filhos pra lotar a gente de coisa. Né? Tipo, a gente tem que cuidar porque o mundo entra na nossa cabeça e a gente não percebe, assim. Fica enchendo a nossa cabeça de coisa, e a gente vai deixando o mundo tomar conta e tirando a palavra de Deus, né? O mundo hoje quer
colocar muito a questão de igualdade. Não só entre os gêneros, assim, na questão X, mas na questão de dentro do lar. E fala assim, porque ou vocês trabalham igual dentro da casa, ou eu não vou mais fazer nada. Gente, isso é pecado também. É uma mentalidade pecaminosa. Porque homem e mulher são iguais em dignidade diante do Senhor, sem dúvida nenhuma. Mas os papéis dos dois, eles são diferentes. E nós, mulheres, queremos muitas vezes ficar fazendo esse joguinho assim, se você não me ajuda, eu também não faço. Se você... tem que ser... os dois trabalham fora. Ok, só que Deus deu um papel para o seu marido e deu um papel para você, mulher. E você precisa honrar esse papel que Deus te deu. Como a mulher de Provérbios 14:1, é um texto que a gente usa muito quando vai falar com as mulheres, que é: a mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher insensata com as suas próprias mãos a derruba. Eu preciso cuidar da minha vida ao ponto de ser a mulher que cuida da sua casa para ser uma fonte de edificação. E essa historinha de que se ele não faz, eu não faço, é errado. Isso vai minando o relacionamento. Deus é tão incrível que ele pensou da maneira perfeita. Ele pensou um homem que ama tanto a sua esposa, igual Cristo amou a igreja, que dá a vida por ela. Então é aquele marido que vai ver a sua esposa está exausta. Gente, eu vou lá e vou fazer por ela, porque ela é o vaso mais frágil. Só que a mulher, olha como é incrível. Fecha, casa, perfeito. Deus criou a mulher para ser a auxiliadora idônea que tem o controle sobre o lar. Ela não é a cabeça do lar, mas ela tem o controle sobre o lar. E aí ela vai ver que com a liderança amorosa do marido, eu vou servi-lo. Não como capacho, não como escrava. Absolutamente, Deus nunca previu isso. Foi o pecado que fez isso. Mas com meu amor, e eu vou lá servir. E aí as coisas vão fechando. Sim. Então é o marido que vai amar e vai falar, não, eu quero fazer isso por você. E é uma esposa que vai amar e vai ser submissa amorosamente a um homem que a ama e vai falar, eu faço isso para você porque esse é o meu papel. E eu louvo a Deus por esse papel. É difícil? Então, é isso que eu ia falar. Conversando com um homossexual sobre esse exato assunto, eu falei a mesma coisa que você falou para ele. Mas, Wallace, isso aí nunca acontece. É mentira. Não, é que o ele padrão... Ele nunca vivenciou, é uma coisa. No padrão de casais que ele vê, família dele. Sim. Falei, Wallace, onde que isso acontece? Eu falei, cara, se você entrar num lar onde marido e mulher querem amar a Deus acima de um ao outro, isso existe. Com certeza isso existe. E dá pra fazer um tour, né, com certeza, assim, pra ver. Eu lembro que uma pessoa que me mostrou muito isso com a vida dela foi a Carol Sue. Nossa. Que, cara, ela fez o prefácio do meu livro. Ela é espetacular. O meu papel em gravar os vídeos dele implica em desarrumar a casa dela. Cara, porque eu levo todas as luzes, a câmera. Então a sala dela... Cara, eu nunca entrei naquela casa desarrumada. Nunca. Começa aí. Sabe? Tipo, você fala, cara, como? Sabe? Não, voltamos ontem de Portugal, dormimos apenas 2 horas, fizemos isso, recebemos nossos 5 netos, 10 netos agora há pouco, mas a casa é perfeita. E daí eu chego e eu desarrumo. Eu falo, eu fico constrangido de ser o cara que vai desarrumar a sua casa, tá ligado? Porque eu tenho que mexer sofá, tenho que mexer tapete, põe a luz aqui. Mas assim, eu lembro que ela sempre foi super... Tá tudo bem, né? Depois você põe em ordem. Ela falou, não, depois a gente arruma, tudo certo. E assim, às vezes ela tem que fazer isso. A última gravação que a gente teve agora na quinta foi isso. Eles chegaram de viagem, tinha um dia, a casa tava arrumada, eu cheguei lá, a gente desarrumou um pouco, né, pra organizar as coisas. Enquanto a gente terminava a gravação, ela já pôs meio que as coisas no lugar, porque ela ia receber 10 netos. 10 netos! E ela ia passar a tarde com 10 netos. Então, imagina o que não ia ficar a casa depois, sabe? Então, assim... Só que daí eu falei, nossa, cara, como você faz pra depois, né? Ela falou, não. Parte do que a gente faz com os meus netos é que eles me ajudam a arrumar. Eles me ajudam a lavar a louça. Eles participam da organização e tudo mais. E daí te pergunto, como é com suas filhas? Porque quem olha, fala, maluco, as filhas dela devem ter uma pressão
gigantesca, alguma coisa assim. Porque, Sim, assim, no faz olhar... sentido pelo que você pensa de fora, né? Isso, pela sua perspectiva de fora. Mas como funciona a dinâmica na sua casa? É muito engraçado, porque muitos amigos meus, eles acham que na minha casa não pode fazer nada. As pessoas chegam, eu gosto, a minha casa é organizada, obviamente eu gosto, é uma coisa que eu prezo. Já vi muito pecado de idolatria que eu tô tendo que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar para o resto da minha vida. Mas, assim, a minha casa normalmente tem ordem. E as pessoas chegam lá e... Ai, você quer que eu tire o sapato? Eu falei, você tira se você quiser. Se você quiser, você tira. Se você não quiser, você não tira. Ai, mas pode comer na sala? Eu falei, gente, claro que pode comer na sala. É óbvio que pode comer na sala. Você vai ver filme comendo aonde, né? Então, as pessoas, elas têm, assim, essa visão... Mas depois que você vai a primeira vez, você já sabe que lá em casa é uma casa bem normal. E os meus filhos, também as pessoas têm uma ideia de que eles não podem fazer nada. Gente, isso não é uma casa organizada. Isso é uma casa de vidro que não tem vida e é triste. Uma casa de revista é uma casa triste, porque ela não pode viver lá dentro. Não é isso. Absolutamente... É longe do que o padrão de Deus. O padrão de Deus é o bom andamento da casa e uma boa dona de casa. Gente, não é a perfeita, a mais maravilhosa que aparece no Instagram. Não é. Isso também é pecado. Porque daí a gente quer ir pro outro extremo, né? E a do Instagram é aquela foto que tirou rapidinho. Isso! E que depois E tem gente que acha que tem que viver assim o tempo Instagram todo. Não é padrão. Não, é um Não, recortezinho da vida, né? É. Mas os meus filhos, eles são assim. Eles podem brincar, normal, como qualquer criança. Gente, eles usam massinha. Tem gente que não deixa criança brincar de massinha. Eles podem brincar de massinha onde eles quiserem. A questão é que eles foram ensinados, primeiro, que eles têm uma responsabilidade porque eles são parte da família. Você ser parte de uma casa e de uma família te traz benesses e te traz responsabilidades. E eles sabem isso desde que eles são pequenos. Eles são muito bem tratados, muito amados. Eles têm muito mais do que eu tinha na minha infância, mas eles também sabem que eles têm um papel ativo naquela família. E é isso que transforma uma família em ainda mais harmônica. Eles brigam? É óbvio. Esses dias alguém perguntou, eles guardam os brinquedos sem reclamar? Eu falei, gente, que criança que guarda brinquedos sem reclamar? A questão é que você cria um hábito e esse hábito vai se incorporando à vida deles. Então, eles sabem que eles vão brincar, no fim do dia, eles vão guardar. Sim. E eu não preciso mais guardar brinquedo. Os 3 guardam os brinquedos. Eles, quando é dia de semana, eles estudam de manhã. Então, eles não fazem nada de manhã. Porque eu mesma não quero que eles acordem muito mais cedo. Mas, no fim de semana, eles guardam a louça da máquina, eles arrumam as suas próprias camas. Eles têm pequenas tarefas que isso mostra para eles. Vocês são parte ativa dessa casa. Vamos viver junto. Vai reclamar? Vai. Só que a mamãe, a mamãe não vai fazer no seu lugar, desde que é pequeno. Eu não faço no lugar deles. Quando eles são pequenos, eu ajudo. Falo, ó, você precisa... Tá. E às vezes eles estão com preguiça. Eu falo, eu vou ajudar você hoje. A graça de Deus é assim. Sim. Nem sempre é paulada. Às vezes é graça. E a paulada também é graça, mas eu acho que deu pra entender. Sim. Mas às vezes eu falo, não, filho, então tá bom, a mamãe vai te ajudar. Hoje nós vamos fazer juntos. Mas eles sempre têm que terminar aquilo que eu mandei eles fazerem. Tem um valor no futuro gigantesco. Eu vejo isso na minha vida mesmo, com as coisas que minha mãe me ensinou. Eu lembro quando eu casei, lá nos primeiros 2 anos de casado, tinham episódios que eu ligava pra minha mãe. Eu converso muito com os meus pais, eu sou muito próximo. Eu ligava e falava, mãe, obrigado. Porque hoje eu fui fazer tal coisa, e daí eu lembrei enquanto eu fazia que quando eu era pequeno, você que me ensinou, você que me incentivou. Muito obrigado, porque, cara, olha, tô aqui morando sozinho, estou vivo. Sabe? Tô vivo e bem. Porque eu lembro que eu era, tipo, a gente tinha isso, terminou de brincar, organiza. E eu lembro de um dia de eu chorando. E a minha mãe falou, filho, que você tá chorando? Porque a gente tava com visita em casa, eu comecei a chorar. Ela falou, filho, que você tá chorando? Eu falei, eu tô cansado porque as visitas estão pra ir embora. Eles bagunçam os meus brinquedos e eu vou arrumar tudo sozinho. Imagina a cara da mãe. E assim, tipo, é porque eu ouvi que ele tava começando a rolar a conversa de ir embora. Então eu comecei a chorar porque eles iam embora e ninguém me ajudar. Eu falei, lá vou eu arrumar tudo sozinho de novo, tô com sono. Eu tinha, tipo, 5 anos de idade. Mas é justamente porque eu já tinha esses valores. Hábito, né? Minha mãe, não, filho, mas a mamãe vai te ajudar. Porque a gente sabe, e a gente quer servir os nossas visitas. Eu lembro dela falando isso. A gente quer servir nossas visitas, deixando elas brincarem,
E parte de servir elas é a gente querer arrumar depois. Perfeito. E você não precisa fazer sozinho, eu vou te ajudar. Uhum. E foi tipo... Então, assim, ela, óbvio, né, não ficou só a vergonha, né, Sim. na frente da visita, mas ela pôde ensinar uma coisa pra visita, pra mim, pro filho da visita, e mostrou algo que ela tava no coração dela. Então, olha quanta gente ela atingiu só no meu choro, sabe? E como isso me marcou pra hoje eu entender, e quando eu for ter meus filhos, eu vou poder passar isso pra eles, entendeu? Então, isso que é sensacional, né, dentro do ambiente familiar. Fabi, acho que já tá caminhando pro final. Tamo indo lá. Eu queria que você desse conselhos, se possível, pras meninas Pras solteiras. A gente não pôde trazer pro pessoal, né? A gente conversou isso no começo. Não consegui trazer hoje a Estela e tudo mais, justamente porque elas tinham compromissos também, então não deu. Porque até tornaria mais fácil algumas coisas que você tá falando, né? Porque o nosso objetivo aqui não é trazer ela para instruir a gente ou para estar ensinando outros homens. A gente sabe que isso não é bíblico, mas a gente quer, nesse programa, apresentar primeiro um recurso, que é o livro dela, e que é o que essa tese que ela desenvolveu junto com a sua tia. Isso, a Letéia, minha tia, a Letéia com Matos. sua tia, para mostrar para a pessoa e para iniciar uma conversa dentro da sua casa. Tanto os meninos que assistem na perspectiva de solteiros, na perspectiva dos meninos casados, homens casados, e das meninas que nos ouvem também, começar a pensar sobre isso. Por isso que a gente fez perguntas aqui, para você começar a iniciar na sua casa discussões. Né? Esse foi o objetivo de trazer e tudo mais. Então, que dicas você daria? Vamos começar por partes? Para uma menina solteira, para começar a caminhar para isso, e depois a gente pensa nas casadas, né? Porque o ponto lá em Tito não especifica que a mulher mais velha ela tem que andar com as mulheres casadas. Não, fala mulheres mais novas. Em algumas traduções, na ARA, na ARA, traduz como mulheres mais jovens casadas. Mas muitas outras não usam jovens casadas, fala mulheres mais novas, tá? Há uma certa discussão sobre isso, mas quando você vai ler, por exemplo, Provérbios 14:1, você vê que ali é mulheres. É uma palavra, se eu não me engano, em hebraico, Ishá, que muitas vezes é só para mulher, sexo feminino, e algumas vezes para esposa. Também a gente precisa entender que na época que a Bíblia inspirada por Deus foi escrita, era muito raro ter mulheres solteiras. A maioria das mulheres, elas se casavam, inclusive muito jovens, né? Até porque era perigoso uma mulher não ser casada naquela época. Ela precisava do cuidado, da proteção física mesmo de algum homem. Não que todos eram bons maridos, mas enfim. Mas a questão para as mulheres, para as moças, mulheres solteiras, assim, primeiro, você tem que se preparar para ser a noiva de Cristo, não para ser a noiva de ninguém. Porque você não pode garantir que você vai se casar. E, aliás, essa não deve ser o maior sonho da vida dela. Eu digo assim, eu sei que eu já casei, às vezes é difícil eu falar isso. Eu faço discipulado com 2 moças que não são casadas, são mulheres que não são casadas. E às vezes eu falo para elas, eu digo, eu sei que é difícil para vocês acreditarem, porque eu sou casada. Parece simples eu falar isso. Mas, biblicamente, eu posso dizer com toda certeza, você precisa se preparar para ser a noiva de Cristo. Você precisa se preparar para ser encontrada do jeito que o Senhor quer te encontrar, ou no arrebatamento ou na morte, para se encontrar no céu com Ele. Então, gaste o seu tempo estudando a palavra de Deus, se enchendo da Bíblia, se tornando uma mulher digna do Senhor que te salvou. Esse tem que ser o ponto principal. Então, às vezes, a gente fica como jovens mulheres tão preocupadas de ser a esposa ideal, ou não sabendo se seremos esposa de alguém. E mesmo a gente ser esposa de alguém não nos torna especiais, uma classe separada e nem mais perfeitas. Aliás, mostra muitos pecados no nosso coração. E não resolve todos os nossos problemas do casamento, gente, também. A gente não pode pensar isso. O que vai resolver é a Bíblia, a palavra de Deus e uma vida de santificação. E aí, sabendo disso, se preparando, eu quero honrar a Deus em tudo que eu fizer, vá buscar aprender com mulheres que sabem fazer a como lidar com uma casa. Porque mesmo que mulheres não se casem, há uma chance muito grande delas serem donas de uma casa.
Pode ser donas da sua própria casa, ou pode ser donas da casa dos seus pais, quando os seus pais ficarem velhos, por exemplo. Mas a chance de cada uma de nós ser dona de uma casa é muito grande. Então, prepare-se para isso, para quando isso acontecer, que pode ser solteira, casada, não importa, você esteja preparada para usar sua casa como um lugar de honras e glórias a Deus. Uma casa onde relacionamentos vão ser bem construídos, onde as pessoas possam chegar e a hospitalidade seja uma realidade visível na sua vida. Cara, muito legal. É muito interessante essa perspectiva, né? A mulher que tá o tempo todo se preparando para ser a noiva de Cristo, e daí, eventualmente, pode cruzar com o cara. Sim. E vai estar apta para ser uma Ela boa vai ser uma noiva maravilhosa para esse marido dela. E às vezes assim... vai estar pronta, entendeu? A minha tia, ela casou com 40 anos. A gente assim, não pode garantir nada do E ela futuro, buscou né? muito isso, e hoje eu sei que, tipo, ela é uma excelente esposa e tudo mais. Então, assim, é uma perspectiva muito legal. E é uma visão, né, porque existe muita idolatria ao casamento, né, mano? Assim, muita, de todos nós. De quem de já todos. casou, de quem não casou. Até a gente faz isso dentro da igreja. A gente faz, não, porque, você tem que ser, porque ninguém olha pra você, porque você não tá se preparando pra casar. Gente, por favor, não desanime pessoas na caminhada. É aquele negócio do peso. A gente coloca peso que Cristo não coloca na pessoa. E como se fosse salvação da vida das pessoas o casamento. Não é. E na igreja acontecem as duas coisas, né? Porque eu lembro da época que a gente tava casando. A Estela estava em outra igreja, mas eu lembro que ela tinha desafios justamente quanto a isso, né? Do fato de, não, ela tem que casar e tudo mais. Enquanto, quando eu estava noivo, eu tinha desafios de desincentivo ao casamento. Tipo, nossa, sim, do agora outro lado, que você né? vai casar. Do outro lado, né? E acontece muito dentro da igreja, a gente precisa ficar atento para mostrar Cristo, né? A gente tem oportunidades de ser intencional e mostrar Cristo nessas interações e tudo. Mas vamos lá, a menina tá vindo aqui, cara, mas minha igreja tem 12 pessoas, tem 4 mulheres, o que eu posso aprender com elas? Elas às vezes não têm essa capacidade de ensinar que nem você tem e tudo mais. Como que eu faço isso e tudo mais? Onde eu posso buscar recursos, tipo, além dessas mulheres na igreja, recursos como o seu livro e tudo mais? Você conhece outros recursos que elas podem ir atrás? Assim, acho que você sempre Deus vai suprir através da sua igreja local aquilo que você precisa para aquele momento, né? Então, assim, e se ele não está suprindo, talvez você vai ser parte daquela falta que está fazendo na sua igreja local. Então, disponha-se a ser discipulada, que é viver uma vida junto com outra vida, para ser moldada por Deus e crescer junto, e seja essa mulher. Então, seja essa mulher. Mas, mas ninguém sabe fazer nada. Eu tenho certeza que alguém sabe fazer alguma coisa. Sim. Mas, assim, se ninguém sabe fazer absolutamente nada, você também pode procurar na internet. Pode ser um recurso muito bom. Eu não sei uma rotina. Então, procure na internet exemplo de rotina doméstica. Eu não sei dobrar tal coisa. Procura na internet e dobra. Mas, assim, o mais importante que aprender a dobrar as coisas é ter o teu coração moldado por Cristo. E você vai pedir sabedoria a Deus, Ele vai te dar. O conhecimento, talvez você vai ter que correr atrás de algumas coisas. Mas, assim, busca primeiro sempre tratar o coração. Sempre. Não adianta tratar a casa, que não vai se resolver por si só. Então, trata o seu coração, e à medida que você vai tratando o coração com a sua igreja local, que é fundamental na vida de um cristão, não dá para viver sem. Deus não planejou dessa maneira, Ele planejou uma igreja local. Aí eu preciso de qual habilidade? Eu preciso da habilidade de passar roupa? Tá, então eu vou procurar na internet um videozinho passando roupa. Sim. E aí você vai Tem construindo. recurso, né? Tem recursos, quando né? eu fui furar a minha casa... Você foi procurar como fazer as coisas. Teve uma outra coisa que eu precisei fazer em casa que eu não sabia. Eu fui procurar na internet. A minha casa, eu apelidei ela de catapora, porque o tanto de buraco... Ai, meu pai. O tanto de buraco... Gente do céu. Meu, você olhava pras paredes, era cheia de buraco, que eu fiz errado. Eu fui tapando com quadrinho lá. Com quadros. Com A casa é por placa. quadro, né? Não, eu fui me virando.
Maravilhoso. Mas fui procurando e fiz, da maneira que deu. Deus nos abençoou através da internet também, com esse recurso que está cheio de Sim. coisa. E tanto pra gente homem também. Tem um canal de um cara, se eu não me engano, ele é cristão, mas é um cara que ele ensina homens a fazer, tipo... É alguma coisa, tipo... Porque nos Estados Unidos tem esse contexto de que muitos meninos talvez não tenham pai. E daí ele fez um canal para esse público de meninos que não tiveram pai, para ensinar a trocar uma lâmpada, ensinar a mexer numa furadeira. E ele ensina, tipo, a ideia dele é ensinar outros garotos, tipo, ó, como que você faz isso? Coisas básicas, manutenção básica que qualquer um poderia precisar. E poderiam encontrar no canal dele, tipo, uma ajuda. E justamente o testemunho é esse, tipo, poxa, eu não tenho... Infelizmente, meu pai morreu muito cedo. E eu queria ajudar minha mãe a fazer algumas coisas em casa, e daí encontraram o canal. Que legal. Então, assim, graças a Deus, a gente tem recursos para aprender a fazer essas coisas. Basta ter a disposição e o coração no lugar, centrado em Deus. Ele provê os recursos. Quando a gente vê a construção do templo, né? Não, a construção do tabernáculo. Eu tô olhando pro meu marido. O marido Para ele da Lucas confirmar está a minha ali. informação. A construção do tabernáculo, se eu não me engano, é do tabernáculo. Deus ordenou que fosse feito de uma certa maneira, tal. Ele detalhado, Muito. centímetros. O templo também foi muito detalhado, muitíssimo detalhado, mas o tabernáculo também. E ali ele fala, eu vou dar essa habilidade para fulano de tal, ele vai fazer tal coisa. Sim. Né? E eu acho que fala que Deus mandou o Espírito Sim, para esse homem eu lembro conseguir. que exemplifica. E Deus deu a habilidade de fulano fazer tal coisa bem específica. Isso. Gente, as habilidades também são uma bênção de Deus. Sim. A gente não nasce fazendo as coisas, a gente não nasce sabendo as coisas. Mas Deus nos deu inteligência, capacidades diferentes, inclusive. Tem gente que tem capacidade para umas coisas e outros para outras. Mas se você pedir, se o coração estiver no lugar certo, e você pedir, Senhor, eu preciso aprender isso, por favor, o Senhor vai capacitar se aquilo é algo que você precisa para aquele momento. Talvez você está precisando de outra coisa naquele momento. O Senhor vai falar, não, essa capacidade ainda não vou te dar, mas eu quero que você continue buscando, porque é algo digno de valor. Então, assim, a gente também não pode ficar eu não sei fazer. O Senhor, ele vai suprir aquilo que a gente precisa para honrar o nome dele. Aí a gente entra na área do preguiçoso, né? Que não quer fazer. Preguiça é pecado. Sim, é pecado. A gente dá outro... nome bonito para preguiça, gente. É pecado. Não, né? E que encorajamento você poderia dar para mulheres ensinarem as outras? E assim, sabe? É realmente isso. Que encorajamento você poderia dar? E até com algum testemunho do reflexo disso na sua vida, ajudando outras, ou pessoas até que te ajudaram. Sim. Como que você poderia até encorajar essa atitude de estar ajudando umas às outras dentro da igreja? Olha, hoje eu tenho 38 anos. Hoje eu entendo o valor que o discipulado e o ensino tem na vida de uma pessoa. É impossível viver sem a ajuda e o acompanhamento de outros cristãos. A gente não dá conta sozinho. A gente não consegue se manter sozinho. E a gente não avança sozinho. No sentido, assim, de... você precisa de alguém apontando, você está falhando nisso, você está pecando nisso. Vamos junto a resolver isso? Vamos junto a resolver isso. E essa pessoa vai caminhar com você. O seu marido, se você é casado, o seu marido é a primeira pessoa que tem que fazer isso com você. Vocês têm um elo, assim, inquebrável, né? Mas, ainda assim, Deus usa a igreja local, as suas irmãs em Cristo, por mais falhas que elas sejam. Gente, todo mundo é pecador dentro da igreja ainda. Mas, ainda assim, Deus vai usar essas pessoas. Então, se você sabe e tem alguma habilidade, seja a pessoa que vai ensinar a próxima pessoa. E, nesse processo, a gente é santificado progressivamente. Deus, ele vai aparando as arestas da nossa vida e vai nos tornando, moldando mais parecidas com Jesus Cristo. E esse tem que ser o foco da nossa vida. Quando a gente anda com outras mulheres, isso é incrível. Acontece de uma maneira mais fácil, mais contínua. Vai acontecendo, você vai trabalhando e você vai lidando na vida dela de alguma coisa e ela lida na sua. E você vai junto e fala, nossa, mano, caí de novo nisso aqui. Ela fala, tudo bem.
Vamos lá, levanta, vai. E às vezes você não tá vendo, você não quer ver, e ela vai falar, você tá pecando nisso aqui de novo, irmã? Você não tá vendo? Você fala, eu tava escondendo, mas você viu? Eu vi. Então vamos juntas, né? Então a gente precisa trabalhar junta. Hoje eu sou o que eu sou pela graça do Senhor. Sim. Muito pecado já tive na minha vida, muito pecado. E o Senhor falou, não, eu vou continuar trabalhando na sua vida, porque a minha salvação não se perde, e eu vou fazer com que você caiba na forma. E foram mulheres que me incentivaram e me ensinaram. A minha mãe, sem dúvida nenhuma, ela foi a mulher que mais me ensinou, e grande parte do que eu sei hoje é pelo meu pai, que me ensinou teologia, e minha mãe, que me ensinou teologia, através do trabalho da casa. Então, assim, se você está desanimada, comece a servir. Pessoas desanimadas, muitas vezes, são pessoas que não estão servindo. A gente quer receber. Vou sentar na igreja, só quero ouvir, não vou fazer nada. Gente, você está falhando no seu papel como corpo de Cristo. Você está deixando outra pessoa trabalhar mais do que você, porque você não está cumprindo o seu papel. Então, vai servir. Isso nos anima a servir mais. Eu sirvo aqui, aí eu penso, nossa, me deu ânimo, fôlego pro outro dia. Vamos lá, vamos servir de novo. Sim. No meio do caminho, às vezes dá aquela... Alguém pecou contra você, você não foi reconhecida como você queria. E daí Deus fala, filha, lembra? O que você merecia mesmo? Gente, todos nós merecíamos o inferno. Então, qualquer coisa fora disso é lucro. Demais. Então assim, filha, vai. Olha o que eu sofri lá na cruz. Aguenta aí. Perdoa o irmão, mesmo se ele não te pediu perdão. Perdoa, não guarda rancor, não guarda mágoa e vai trabalhar de novo. Então, assim, a gente tem que servir. A gente tem que servir. E a gente pode ser aquela mulher que vai ensinar. Hoje em dia, é difícil você separar isso por idade. Na Bíblia está escrito, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Hoje em dia, infelizmente, por causa do pecado, nem sempre são as mais velhas que têm ensinado as mais novas. Às vezes, talvez você seja um pouco mais nova. Mas se você tem aquela habilidade que você aprendeu pela graça do Senhor, vai e ensina as suas irmãs em Cristo. Sim. Isso vai te encorajar e animar para continuar persistindo. Que legal. Não sei se eu respondi ou se eu Respondeu só devaguei muito. Nossa, e acho que tem essa perspectiva, né? Tipo, até porque se as mulheres mais novas não ensinassem as mais velhas, como que as mães estariam fazendo figurinhas no WhatsApp hoje? Pois então. Não estariam. Então... É verdade. Muita filha ensinou a mãe a usar o WhatsApp, encaminhar contato. E não Mas sei esse é um ponto muito importante, assim, que as mulheres e meninas que vão assistir se apeguem muito nisso, porque a gente, do lado dos homens, a gente vê alguns aspectos que falharam. Os mais velhos falharam, que poderiam ter sido passados pra gente. Que hoje a gente pena um pouco por causa de falhas. Então, mas isso hoje é uma responsabilidade maior pra gente. Isso. Porque vocês estão dos dois lados já, né? A gente viu os erros que foram cometidos, que não foram passados. Então a gente tem que se desdobrar ainda mais pros mais novos que estão crescendo, né? Sim. Então, assim, as meninas que vão se preparar mais, vão ser encorajadas com o que você falou, elas têm também mais responsabilidades pelas mais novas, tanto filhas, porque, entendo eu, o filho, hoje, você pode ser uma mãe sem... Com certeza. Sem dar à luz aquela criança. Você pode ser a mãe de uma menina que não tem família cristã na igreja, e você pode ser o pai de um rapaz cristão, de um rapaz que não tem o pai cristão. Então você tem... se você não serve, é porque você não quer servir. É porque você não quer. Não tem desculpa. Essa é uma oração que Deus responde na hora que você fizer. Quero. Então, a igreja, tem muita coisa pra você fazer. Não importa o tamanho dessa igreja. Às vezes pessoas acham, né, a mesma posição, né? Fica difícil falar que a menina não precisa casar pra ser feliz quando eu sou casado. A gente fica nessa, tipo... Sua igreja não precisa ser grande pra você poder servir. Não, gente, não precisa. Mas eu não tenho uma igreja grande. Enorme. Tá bom, mas assim, não precisa. A minha igreja é pequena. Aliás, muitas vezes na igreja pequena, você tem muito mais coisa pra servir do que numa igreja grande. Com certeza, você tem que fazer mais coisas. Você tem que fazer mais... Eu acho que numa igreja pequena, você não escolhe o serviço. Numa igreja grande,
Talvez você escolha. Talvez seja mais fácil. Uhum. Você escolhe o que você quer servir, afinal tem tanta gente ali. Numa igreja pequena, você não escolhe. Você tem que servir, é naquilo ali que você vai servir. Né? Mas, gente, o serviço é uma demonstração de amor a Deus, assim. Uhum. Porque se você... Como que Jesus amou a gente? E se você parar pra perguntar das pessoas que estão sempre servindo, pergunta pra elas, você quer continuar servindo? Quero. Eu preciso. Sim, a gente Tem pessoas que são restauradas espiritualmente quando começam a servir, voltar a servir. Sim, porque você começa a abrir mão do seu egoísmo e falar, não, eu tenho que fazer por amor ao outro. Porque assim, gente, servir é amar o outro. Com certeza. Você ganha coisas, você ganha. Sim. Mas assim, o pontapé inicial não é porque é bom pra você. Normalmente não é assim, ai, que delícia. Vou sair da minha cama pra ir lá servir as pessoas, né? Normalmente tem uma dose sacrificial pra você servir. Uhum. E aí, você vai ganhar depois. O Senhor vai dando conforme a necessidade, né? Sim, é muito louco essa dinâmica. A gente não precisaria ganhar nada. Nada? Porque por tudo que Deus já fez. E mesmo assim, né, às vezes, durante o serviço, né, o conhecendo pessoas, foi como eu conheci o Júnior, que a gente estava te falando, que é aquele que é o padeiro. Uhum. Eu fui para tirar foto dos pães que ele faz, para ele pôr no iFood. E assim, foi uma pessoa da igreja que falou, Gustavo, você poderia ajudar a gente? A gente está tentando ajudar ele a estabelecer o negócio dele. Ele era administrador, estava dando dicas financeiras e tudo mais. Uhum. Pediram para eu entrar na parte das fotos. E daí tinha uma outra membro da igreja que ia entrar na parte do marketing. Uhum. Eu fui. Mas o que eu fui abençoado por me dispor a tirar as fotos pra ele é um absurdo. Porque o Júnior hoje é um grande amigo e em momentos onde eu tava passando dificuldade, muito desanimado, foram palavras deles que me ajudou e foi porque eu me dispus a servir lá antes, tipo, tirando fotos. Entendeu? Então, assim, isso é a beleza da vida que tem dentro do organismo igreja, né? Exato. Então, nós dois mesmo. Né, a gente passou momentos complicadíssimos na nossa vida pessoal, que se a gente não caminhasse junto, a gente nem estaria aqui mais. Então, nossa. Não tem como viver fora do plano de Deus e dar certo. Não dá. Exato. E é maravilhoso viver dentro do plano de Deus. Às vezes a gente fica, ai, dá muito trabalho. Gente, dá trabalho é viver fora do plano de Deus. Viver dentro dá trabalho, mas assim, o fardo não é leve? Ele falou pra gente, o fardo é leve. Compartilhado. Exatamente. Nossa, viver em igreja é fundamental. Aí o desigrejado, volta. Por favor, volta, né? gente. Nossa. Não dá pra viver sozinho. deu, né? Não dá. Nossa, tá moscando, velho. Se o podcast é o seu culto de quarta, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não, é verdade. Mas, Fabi, conta pra gente, então, por favor, se divulgue agora. Tanto o seu serviço, a gente vai pôr na descrição aí do podcast, lá no Spotify vai estar, no YouTube. Fala um pouquinho do seu livro, onde a gente encontra o seu livro, e talvez do seu serviço, porque às vezes tem alguém que tá precisando dessa ajuda pro pontapé inicial, né? Tipo, tá, beleza, entendi biblicamente o que eu preciso fazer. Agora mas eu preciso tava fazer, loucura. não sei como fazer. Sabe? Gente, o livro... Tá aparecendo ali. Tá isso. Tá o livro é Do Lar ao Coração, o nome do livro, tá bom? Ele foi publicado em 2021, foi ano passado, né? Em 2021, pela editora Peregrino. Pelo que me consta, ele está esgotando na editora. Mas pelo que me consta também, vai ter uma segunda tiragem, tá bom? Esse livro você encontra em algumas livrarias. Tem uma livraria que vende, não é minha. Eu mesma não tenho mais. Acabou, não tem mais nenhum livro. Eu tenho o meu, que eu não dou para ninguém. Mas a livraria Vida Singular tem ainda esses livros, aqui no tá? Pega a Palavra tem? Talvez tenha aqui na livraria da igreja a consultar, você é membro aqui da igreja, dá uma olhadinha. Talvez ainda tenha algumas cópias. Eu não sei se ainda tem, eu acho que não tem mais. Que loucura. Mas Vida Singular tem, tá bom? E, enfim, quando tiver uma nova tiragem que deve acontecer em breve, daí vai ter de novo em vários lugares. Tem algum canal que você comunique para passar esse tipo de informação? Eu tenho meu Instagram, é fabi.mendes.organizer, de organizadora, né? Que vai ficar lá na... Que Já vai tá ficar aí na na descrição, então tá ali. O Instagram é o meu maior meio de trabalho agora, né? As pessoas até... Assim, pessoal de igreja que pede pra eu ir na igreja e tal, é sempre pelo Instagram. Lá também tem meu WhatsApp, então é fácil falar comigo. Tá.
Eu trabalho, então, como organizadora profissional. Então, se você precisa de algum orçamento de projeto, tudo, você pode mandar no meu Instagram, que eu tô lá sempre. Qualquer coisa, eu respondo Perfeito. rapidinho. Show de bola. Maravilhoso. Muito obrigado. Imagina, Cara, eu que foi agradeço. Esse pontapé nesse assunto tão importante. E Eu vou olhar pra minha muito, casa né? de uma maneira diferente agora. É legal, né? Legal. Eu falei pra Estela, quando eu conversei com você, foi, amor, consegui marcar com a Fabi. Dia 7 de maio, a nossa casa será transformada, porque eu não vou poder voltar daquele podcast e deixar a casa independente do estado que ela Todo esteja. mundo vai saber. A minha Todo esposa, mundo. principalmente. Pois é. Isso aí. Obrigado, Deus Fabi. ajude. Valeu, gente, por estar ouvindo aí. Por favor, compartilha isso. Essa conversa legal aí. Compartilha aí com alguém que você acha que pode tirar proveito. Iniciar esse assunto talvez na sua igreja, com algum líder, alguma coisa. Compartilha que a gente tem muito assunto pra ser conversado e edificado, tá bom? Valeu, Gel. Show. Fabi, obrigado. Que seu ministério dê Eu que frutos agradeço. e mais frutos pro reino de Deus. Amém, pra glória dele. E Sempre. que, olha, se tiver alguma oportunidade, volta aqui, porque eu tenho certeza que a sua vida não é só organização. Isso. Não, é bem mais do que isso. Então a gente tenho certeza que você tem muito mais pra abençoar, não só as moças, mas casais. E a gente pode ter um papo bem legal, a gente pode trazer, Nossas né, esposas. as espositas. Vai ser um prazer. Sim. Vamos ver. Ser bem Mas legal. que Deus te abençoe. Muito obrigada, gente. Obrigadão. Valeu. Valeu, galera! Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. MCO Contábil, a sua contabilidade totalmente online.